Amém. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Aleluia. Antes de eu entrar naquilo que o Senhor colocou no meu coração, queria só falar uma palavra sobre Saul e Davi. Deus tinha preparado um rei para o povo, que os tratariam como ovelhas. Mas o povo escolheu Saul, que era criador de jumento. E durante muito tempo, o povo foi tratado como jumento. Mas chegou um dia em que o propósito de Deus se estabeleceu. 20 anos. 20 anos. E aí, até que o tempo se findou e se estabeleceu. O tempo de que o rei voltou para tratar o povo como ovelha e não mais como jumento. E eu quero profetizar sobre a nossa nação, que chegou esse tempo sobre nós. Amém? Eu quero profetizar que aqueles que escolheram ser tratados como jumentos foram tratados por Deus e decidem agora ser tratados como ovelhas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Eu não quero mais ser tratado como jumento, amém? Chega. Já deu. E vamos voltar ao tempo em que os reis consultavam os sacerdotes para estabelecer as leis. Não é? Eu profetizo isso sobre a nossa nação nesse dia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Do 5 até o 11, nós vamos ler algumas coisas que o Senhor falou comigo e eu gostaria de compartilhar com vocês. É um texto bem conhecido, mas eu sei que o Espírito nos revelará coisas tremendas nessa manhã. Amém? Eu confio totalmente no Espírito. Por isso que eu estou aqui. Porque se eu confiasse em mim, eu estava na roça. Não dá. Quando você sobe aqui para pregar, se você tivesse aquele negocinho que põe no dedo para medir o batimento cardíaco, você ia ver como é que vai o batimento cardíaco de quem sobe aqui. Não, não é brincadeira, não, irmão. O negócio aqui é sério. É sério o negócio. Não dá para vir aqui e achar de qualquer jeito, não dá, o negócio é sério. Amém? Rogo igualmente aos jovens, sede submissos ao que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivo de toda humildade, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Deixa aí, volta aí, Vlad, por favor. Repete assim comigo, sede submissos. Repete assim comigo, cingivos todos de humildade. Repita assim comigo, aos humildes concede a sua graça. E aos soberbos Deus resiste. Essa palavra de resistir, quando Pedro está ensinando a igreja, é muito interessante. É como se Deus colocasse a mão no... O pastor Gerson, vem aqui, faz favor. Me ajuda na ilustração aí. O cachê depois você fala com o apóstolo, tá? A palavra diz que o resistir é como se Deus colocasse a mão no peito e essa pessoa tentasse andar, tentasse se locomover, e ele não pudesse sair do lugar, porque Deus estava resistindo. E por mais força que ele fizesse para tentar se locomover, não é? Apesar dele ser um negão mais forte que eu, se eu estiver nessa posição aqui, ele não vai conseguir se mexer. Amém? Entende isso? Essa é a posição que Deus resiste aos soberbos. Né? Longe de dizer que esse homem aqui é soberbo, amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor.
Então, queridos, olha a seriedade em que Deus olha para nós e fala sobre a soberba e sobre o orgulho. E interessante que uma vez Deus falou comigo, já há algum tempo atrás, eu acho que eu até compartilhei alguma coisa com vocês, isso, sobre a questão de a soberba e a vaidade. E eu acho que isso tem sido um ponto ainda a ser tratado dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ainda acho que é um ponto a ser tratado, porque muitas vezes a gente ainda não se dá conta de como nós temos sido soberbos em alguns aspectos e como nós temos sido vaidosos em outros aspectos. Porque quando Deus falou comigo, falou duro comigo sobre vaidade. E eu olhando, falei, Senhor Deus, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que eu não me sinto superior a ninguém. O Senhor sabe disso. O Senhor conhece meu coração, o Senhor sonda o meu coração. E Deus disse que eu precisava ainda tratar algumas coisas, algumas áreas na minha vida. E com relação à vaidade. E a vaidade, ela tem a ver com que aquilo que a gente permite que as pessoas acham ou tenham uma ideia ou uma visão daquilo que nós somos. Então, eu posso não ter o orgulho, eu posso não me sentir superior às outras pessoas, mas pelo simples fato de eu deixar alguém pensar alguma coisa a meu respeito que eu não sou, eu estou debaixo desse espírito. Quantos estão me entendendo? Olha que coisa profunda que é isso. Olha que coisa. Eu posso estar aqui pregando e eu desço aqui e as pessoas olham para mim e dizem assim, puxa vida, apóstolo, você é demais, você deve ser, olha que homem de oração, que vida santa, que você é o super cara. Se eu fico na minha e digo, nem tanto, né? Eu deixo as pessoas terem uma ideia a meu respeito de que de fato eu não sou. E isso é uma cilada, isso é uma arma que o inimigo fica nos pega nesse sentido, porque aí nós entramos já debaixo de uma resistência de Deus. E quando Deus resiste, querido, não tem bom. Não tem. Não adianta, cara. Quando você está, e Deus está com a mão no teu peito, e você está debaixo desse espírito de orgulho, de vaidade, cara, não adianta, você pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode vir na igreja todo dia, você pode fazer 7 semanas, 20 semanas, 31 semanas, andar em corredor de 318, pode fazer o que você quiser, que nada vai tirar essa mão que Deus está colocando no seu peito, no meu peito. Vocês estão comigo? Olha a seriedade que é isso. E nós temos que, como igreja, sondar o nosso coração. Então, o Pedro aqui começa a dizer, falar com os jovens, começa pelos jovens, sede submissos. Gente, como isso está em falta nos dias de hoje, como tá demodé isso, como está fora da moda, os jovens não querem, não podem mais ser submissos, os jovens agora querem bater em professores, querem que se estabelecer a vontade deles, e Deus está dizendo aqui, através de Pedro, cara, vocês têm que ser submisso, e submisso é estar debaixo de uma missão, e submisso é entender quem você é. Porque quando ele diz assim, cingi-vos de toda a humildade, e o cingir aqui é no sentido de se vestir mesmo, de se amarrar com toda a humildade, e quanto mais você conhece o teu Deus, mais você consegue andar em humildade, porque quanto mais você conhece o teu Deus, mais você sabe que Ele é tudo e que você não é nada. Isso é a humildade. A humildade é você saber que você não é nada. Eu tenho a firme convicção que eu estou aqui pregando para vocês por causa de Deus. Não é por minha causa, não. Eu tenho essa firme convicção. Porque eu sei que eu não sou nada, não sou ninguém, não sou melhor que ninguém aqui. Mas eu, exatamente por saber disso e por entender isso, aprove a Deus usar pessoas para ministrar a nossa vida.
E se eu estou aqui hoje, ministrando essa palavra, ontem eu estava sentado, recebendo muito a palavra do Arles e do Alberto, porque a gente precisa entender. E nós somos humildes, temos que ser humildes, mas humildes no sentido de que a gente, durante muito tempo, a gente entendeu que humilde era ser pobre, né? Não é? Durante muito tempo a gente entendeu isso. Eu tenho que ser humilde, então eu não posso ter dinheiro. Gente, não dá, né? Não é isso. Porque, vamos falar de antônimos. O antônimo de humilde é soberbo. E o antônimo de pobre é rico. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Nada. Absolutamente nada. Então, durante muito tempo a gente achava, porque eu já vi gente pobre de marré, como diz um amigo meu lá do interior do Paraná, não tem um pardal para dar água, mas é um poço de orgulho. Por quê? Porque se sente. Então, aquilo que você tem, as tuas posses, não tem nada a ver aquilo com o que Pedro está ensinando. Que você tem que estar, a humildade é você entender quem você é em Cristo. Porque eu sei que eu não sou nada, mas em Cristo, Ele me torna tudo. Eu sou tudo nele. E sem Ele eu não sou nada. Então a humildade, e eu me preocupo com esse tempo que nós estamos vivendo, com as eleições, que o povo agora simplesmente decidiu estar cheio de razão e está brigando com todo mundo no Facebook, no WhatsApp, e as famílias estão sendo atingidas, está todo mundo, como diz lá não sei se tem nordestino aqui, no nordestino fala intrigado. Então, tudo intrigado, tudo brigado. Por quê? Porque, afinal de contas, a minha opinião tem que prevalecer sobre a tua. Querido, isso é orgulho. Isso é orgulho. E nós vamos viver um tempo, a partir de amanhã, em que nós vamos ter um novo presidente. Acabou a conversa. E aí? Como é que vai ficar agora no Facebook? Qual vai ser agora? Como é que você vai olhar para os teus familiares que você brigou? E agora? Porque quem entende de humildade, não reivindica. Amém? Não reivindica. Queridos, eu falo aqui, eu vou dar até a liberdade para o apóstolo Ares me repreender se eu estiver falando alguma coisa que não for verdade. Eu estou há 5 anos nesse ministério e nunca reivindiquei nada. Nada. Se o apóstolo Ares chegar para mim amanhã e falar assim, Otávio, você vai ficar 1 ano sem pregar a palavra aqui. Eu vou dizer, louvado seja o nome do Senhor. E vou ficar 1 ano sem pregar a palavra. Entende? Porque eu sei quem eu sou. E eu não tenho direito de reivindicar nada. Então a gente, às vezes, quer reivindicar as coisas na igreja, acha que tem direito a alguma coisa, acha que tem, que pode crescer, fazer carreira, sei lá eu, aparecer, pegar microfone, sei lá. O que passa no coração das pessoas? Mas Deus fala que Ele resiste ao soberbo. Então eu quero que você reflita, nós estamos aqui no primeiro versículo ainda, que você reflita sobre tudo isso que nós temos visto nos dias de hoje. Não existe mais humildade, as pessoas são repletas de arrogância, e Deus está resistindo a essas pessoas. E Deus está chamando agora para um novo tempo. Deus está chamando agora para um novo tempo, sabe? Da gente refletir e entender que nós não somos nada, não somos ninguém. Amanhã, se o meu candidato ganhar, eu não vou ficar mandando WhatsApp para todo mundo, tirando sarro daquele que perdeu, amém? Amém? Não vou fazer isso, porque isso é muita arrogância. Não é? Agora é hora da gente estar junto para esse novo tempo que Deus está tendo para essa nação. Eu não sei você, querido, mas eu estou empolgado. Eu estou empolgado com o que Deus está querendo fazer nessa nação. Sabe, Gerson, estou assim. Sabe quando você está empolgado mesmo? Por quê? Porque eu vejo que Deus quer restabelecer algumas coisas e começa de nós. E aí ele continua falando no verso 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus,
para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Olha o segredo. Gente, o evangelho é doido. Fala aí. Não é, apóstolo? Evangelho é doido, cara. É umas coisas assim, tudo sem, fora de lógica. Ah, você quer ser exaltado? Então você se humilha. Mas como assim eu vou me humilhar? Às vezes, a gente conversa com o pessoal lá do estalagem, né, do CTA, e que a vida é dura. Sabe, gente, a vida é dura. A vida impõe algumas coisas muito difíceis para as pessoas, e as pessoas, para que elas possam suportar essa vida, as pessoas agora, elas não podem se humilhar, elas não podem ceder, elas não podem perdoar, porque a vida começa a colocar um monte de obstáculos, e para que eles possam sobreviver literalmente na lei da selva, então tem que ser forte, tem que ser no braço, tem que ser na porrada, tem que ser assim. Não é verdade? E aí Deus começa então a trazer uma lição. Espera aí, você quer ser exaltado? Então você se humilha. Mas se humilha onde e como? Sob, debaixo da poderosa mão de Deus. Queridos, o lugarzinho bom para a gente se humilhar. Se tem um lugar bom para a gente se humilhar, é debaixo da mão poderosa de Deus. É você se achegar ao teu papai. Sabe, naquele momento em que está só você e ele, naquele momento em que máscaras não existem, naquele momento em que muletas não existem, naquele momento em que desculpas não existem. Porque a gente na nossa vida, por causa da dureza dessa vida, muitas vezes a gente é obrigado a estar cheio de desculpa. Não, a culpa é daquele, a culpa é daquele outro. Não, é por causa disso. Não, você não sabe o que meu pai fez comigo. Você não sabe o que minha mãe fez comigo. Ai, quando eu estava na escola, eu sofria bullying. Ai, acontecia isso, acontecia aquilo. Então a gente está cheio de bons motivos. Só que agora a palavra começa a nos ensinar que nós temos que nos livrar desses bons motivos se a gente quiser realmente se colocar debaixo da poderosa mão de Deus para que a gente seja exaltado. Então não tem mais bom motivo. Agora a responsabilidade é minha. Se eu decido ter soberba e arrogância, eu vou colher os frutos disso. E os frutos disso não é nada bom, não são nada bons. Porque há uma resistência de Deus. Então, às vezes, a gente insiste em alguma coisa, e aquilo não dá certo. A gente insiste em alguma coisa, e aquilo não dá certo. Mas a gente não se submete a Deus. A gente não se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. E a gente tenta na nossa força, aquilo não vai. Tenta na nossa força, aquilo não vai. Tenta, faz jejum, faz oração. Eu já conheci pessoas que jejuaram e oraram para casar com uma pessoa que não precisava ser muito crente para saber que aquilo lá não valia nada. Não valia nada. Não precisava ser muito crente, não. Mas não, é aquele que eu quero, 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 que nem o povo fez. É Saul que eu quero, é Saul que eu quero, é Saul que eu quero. Tá bom, então vai ser criado como jumento. Se é isso que você quer. Vai tomar reada, porque jumento toma reada. Se é isso que você quer. Verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, Deus falou uma coisa no meu coração, que talvez você nem concorde com isso, mas se você não concordar, retém o que é bom, amém? Mas Deus falou comigo que a ansiedade, ela é uma consequência da soberba. Uau! Sabe por quê? Porque você decide confiar a sua vida no teu braço. É soberba. E quando você decide confiar a tua vida na tua força, no teu braço,
isso te gera uma ansiedade, porque a ansiedade é uma segurança, a ansiedade é uma incerteza, a ansiedade ela é o oposto da fé. Mas quando você decide se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, quando você decide entregar os teus caminhos ao Senhor e deixar Ele ser Deus da sua vida, quando você decide que a tua vida não está mais agora na tua direção, mas está na direção do Espírito de Deus. Quando você decide pular no centro da vontade de Deus, aí a ansiedade vai embora. Porque a ansiedade, ela é dúvida. E quando você está debaixo da poderosa mão de Deus, não há dúvidas, há só certezas. E eu não estou falando aqui que a gente não vai ter mais problemas. Não estou querendo dizer aqui que as dificuldades não virão. Eu estou falando aqui de nós entrarmos debaixo de um propósito eterno de Deus, para que nós possamos seguir o propósito dele e sermos instrumentos poderosos para estabelecer o reino e a justiça de Deus nessa terra. Amém? E quando nós tentamos fazer isso, olha só um texto, deixa eu mudar um texto aqui. Deuteronômio 18, 22, Ladim, me ajuda aí. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta, não tenha temor dele. Uau! Está cheio de homem de Deus, dizendo assim diz o Senhor, e o Senhor não falou nada. Está cheio de gente. Então a soberba está estabelecida dentro da própria igreja. A soberba está estabelecida e Deus já sabia disso e alertou o povo. Então, querido, se o profeta falou e não cumpriu, cai fora. Não tem temor desse cara, não. Eu estava conversando com o apóstolo Alberto ontem. Ele veio uma parte do caminho no meu carro, que eu acabei deixando ele lá em Embu, né? E ele tem uma escola de educação por princípios lá em Embu das Artes. E eu estava conversando com ele e falei, Alberto, você é corajoso, meu amigo. Eu fui presidente de uma escola de educação por princípio por 10 anos. Me custou 2 casas. 2 casas. Eu investi durante 10 anos nesse colégio de educação por princípios. E ele tá mais esperto que eu, né? Ele fez parcerias, tem recursos da prefeitura. Eu não, talvez até agora, né, Deus me revelando com soberba, eu banco. Toma. Mas foi com o coração limpo que eu fiz isso. E eu estava conversando com o Alberto, falei, a dificuldade que a gente tinha, a gente procurava os pastores nas igrejas para divulgar o trabalho, porque é um trabalho lindo, continua até hoje. A minha irmã, ela é diretora e presidente dessa escola lá em Santo André, até hoje ela continua. E a gente ia nas igrejas e levava porque as pessoas nem sabem direito o que é uma educação por princípios. Posso fazer uma pergunta? Quem sabe o que é educação por princípio aqui? Levanta a mão. Olha aí, ó. Quem sabe um dia, se o Aires me permitir, eu venho aqui trazer um ensino sobre a educação por princípios. Né? A educação por princípios não é uma escola confessional, não é uma escola que ora antes de entrar na sala de aula. A educação por princípio são as aulas normais e em todas as matérias são inseridos princípios cristãos. Princípios como soberania de Deus, princípio sobre semeadura e colheita. Então o professor dá uma aula normal, e aí ele prepara um texto da palavra de Deus e diz assim, olha, isso que a gente aprendeu hoje tem a ver com esse princípio, e ensina esses princípios da palavra de Deus. É tremendo. E a gente levava isso nos conselhos de pastores, e o primeiro contato que eu tive com o conselho de pastores,
Um pastor chegou lá, e eu não vou citar nomes, está gravando aí, né? Deixa para lá. E ele disse assim: a gente só vai divulgar aqui se você fizer uma assinatura na minha revista pessoal. Se você divulgar a escola e pagar o anúncio na minha revista, que eu tenho uma revista, aí eu vou divulgar aqui. Eu disse: não, eu não vou ter parte com isso aí. E aí sabe o que eu entendi? Que os pastores não têm interesse em que os membros da sua igreja tenham acesso a outro tipo de informação, porque senão o campo de domínio que tem sobre a igreja começa a diminuir, começa a ter outro tipo de revelação. Então as pessoas não queriam. Não, não quero o meu filho numa redoma, não, eu quero ele no mundo. Falei, você quer teu filho lá aprendendo sobre kit gay, e em vez de aprender os princípios cristãos? Então, a soberba era uma coisa impressionante. E pior, os pais não queriam ir para a escola, não queriam levar os filhos para a escola. Como assim? Sabe por quê? Porque na escola de educação por princípios há uma porta entre escola e família. Sabe, pastora Jane? E a criança, ela denuncia tudo o que acontece dentro de casa. Entendeu? Então, o que os pais falam? Não vou pôr meu filho lá, não. Você é louco? Aí você vai saber o que acontece, que passa lá dentro da minha casa. Vocês estão entendendo o que é a vaidade, o que é a soberba, e como isso está estabelecido e enfronhado na nossa cultura, e nós temos que combater isso, a começar da nossa própria vida. Igrejas pentecostais e tantas outras igrejas, eu conheci tantos homens que se diziam cheios do Espírito Santo, e quando a criança entrava lá, a gente via o que acontecia nas casas. Me lembrou uma história de um apóstolo estava ungindo um pastor, e na igreja, quando estava ungindo esse pastor, o filho dele subiu no altar com um colchão. Assim, como assim um colchão? Você sabe o que é, apóstolo? Eu quero morar aqui na igreja. Eu trouxe meu colchão, que eu vou morar aqui na igreja. Porque o meu pai aqui na igreja é um homem tão legal, tão de Deus, mas em casa ele bate na minha mãe, fala palavrão o tempo todo. Olha que nível que chega a vaidade. Amém, queridos? E está cheio de profeta aí, né? Dizendo assim, diz o Senhor, né? Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho um temor de falar isso. Assim diz o Senhor. Eu, para dizer assim diz o Senhor, tem que vir o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o Miguel com a procuração reconhecida em cartório. Aí eu digo, assim diz o Senhor. Senão eu digo assim, entendi que o Senhor me falou isso. Amém? Porque se você falar assim diz o Senhor, e se o Senhor não falou, misericórdia. Olha só em Provérbios 8, 12. Provérbios 8, 12. O negócio ficou bonito mesmo isso aí, meu. Né? Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho do conhecimento e de conselhos. O 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. O temor do Senhor aborrece a soberba. Então, queridos, se a gente anda em vaidade e a gente anda em soberba, a gente está longe do temor do Senhor, porque é impossível a gente conhecer a Deus, ter temor do Senhor e ainda achar que é alguma coisa. É impossível. Não dá, e Provérbios diz isso. O temor do Senhor acaba com tudo isso, aborrece o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Então nós precisamos, para que isso venha transformar nossas vidas, sabe o que a gente precisa?
de fato do temor do Senhor. Sabe? A gente ter uma vida limpa, como se a gente estivesse no escuro. Eu já contei isso aqui uma vez, eu lembro, eu vou contar de novo. A Rosana era professora de uma escola do estado, alguns anos atrás, e a gente pegava latinha de alumínio, fazer uma campanha na escola lá para comprar um computador para a escola. Pensa bem quanto tempo faz isso. Aí nós compramos logo um Pentium 4, apóstolo. Né? Aquele Pentium 4. Compramos um Pentium 4. Aí foi lá, e aí ninguém sabia mexer no computador, eu fui lá instalar os programas, e eu fazia até alguns programinhas básicos lá, mas eu fui lá ajudar, e durante a noite, a Rosana dava aula de dia, e durante a noite, eu saía da empresa e ia lá. E eu estava lá, num colégio do estado, à noite, à beira da comunidade, ali em São Bernardo, na Rua dos Vianas, perto da Vila São Pedro, não sei quem conhece esse lugar, mas pensa numa comunidade bem legal. E eu estava lá, instalando os programas, sabe o que acontece, gente? Acaba a energia elétrica. Meu Deus do céu. Fica tudo escuro, puf. E aí você só ouve gritaria e carteira voando. Coisa quebrando. A janela que eu estava da secretaria, jogaram uma pedra no vidro. Eu me enfiei embaixo da mesa. Falei, que é isso, cara? Bom, aí daqui a pouco volta a luz, passa, sei lá, alguns minutos, volta a luz, todo mundo com aquela cara de santinho. Ninguém fez nada. Você olha assim, né, você vê até as auréolazinhas dos anjinhos, assim, aquela coisa bonitinha, as asinhas dos anjinhos, né? Você via tudo bonitinho. E às vezes a gente se comporta assim. Quando a gente está no escuro, a gente acha que pode fazer o que quiser. Mas lembre-se, querido, escuridão é trevas. Então a gente tem que se comportar na luz como se a gente se comportaria se a gente estivesse no escuro sem ninguém vendo. Sem ninguém com capacidade de ver o que você está fazendo. Porque se você só faz coisas quando alguém está olhando, isso é vaidade. Isso é soberba. Não é? Eu amo ver aquelas pessoas que trabalham, não fazem alarde, dia após dia, faz a obra, faz o que tem que fazer, sem alarde, vai cumprir aquilo que Deus mandou fazer, acabou. Não precisa ficar com alarde, contando o que está fazendo. O temor do Senhor está faltando nas nossas igrejas. De a gente realmente saber que nós temos um Deus que é amor, mas nós temos um Deus que é fogo consumidor. Nós temos um Deus que nos ama sempre. Nós temos um Deus que, ainda que a gente esteja numa prática que Ele abomina, a palavra nos ensina que o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados, amém? Só que em Romanos 8 diz, nada pode nos separar do amor de Deus. Então o nosso pecado pode nos apartar da comunhão com Deus. O nosso pecado pode nos impedir de termos acesso a falar com Ele, mas do amor dEle nada pode nos separar. Então, não vai ser por causa daquilo que a gente fez que a gente vai ser condenado. Vai ser por causa daquilo que a gente não creu que a gente vai ser condenado. Não é pelas nossas atitudes, mas é por aquilo que a gente deixou de fazer e deixou de ser feito filhos. Quando nós deixamos de ser filhos, aí sim nós somos condenados. Olha que tremendo isso. Mas Deus, Ele é justo, Deus é justiça, e nós temos que ter temor dEle. E nós temos que entender que sem Ele não dá. Sem Ele a gente não consegue. Sem Ele, eu vou falar para você, eu já senti a mão de Deus no meu peito. Não sei você. E quando eu percebi isso, eu tive que buscar o que é o que eu estava fazendo, porque eu vi que Deus estava me resistindo, não estava deixando fazer aquele negócio. Isso é terrível. Provérbios 11, 2.
Daqui a pouquinho a gente termina. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. E você pode ver que todo soberbo vai ser envergonhado, vai ser desonrado. Porque a humildade traz honra, mas a soberba traz a desonra. Provérbios 13:10. Da soberba só resulta contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Então, você está muito nervosinho, você está brigando com todo mundo, você acha que só você tem razão nessa vida? Tem alguma coisa errada? Provérbios 16:18. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito a queda. A soberba precede a ruína. Olha como Deus trata com seriedade isso, gente. Provérbios 29:23. A soberba do homem o abaterá. Sabe o que é abater? Sabe? É mandar você para baixo. E eu quero só finalizar voltando lá para 1 Pedro 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. O 9. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E o 10. Aí, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, diga assim comigo, aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aleluia. Deus procura pessoas para fazer a obra dele nessa terra. Havia um sapateiro chamado Moody. Eu não lembro o nome do livro dele. Ele escreveu um livro. E ele escreveu uma frase, eu li nesse livro, há muitos anos atrás. E me impactou essa frase já desde muitos anos atrás. E ele dizia assim: o mundo ainda está para ver o que pode fazer nessa terra um homem cheio do Espírito Santo. Um homem. Imagina 100. Imagina 1000. Imagina milhares. Imagina milhões cheios do Espírito Santo. O que é que a gente pode fazer? E aí o Senhor vem para nos aperfeiçoar. Não é? E o que é aperfeiçoar? Quantos lembram do Robério aí? O catartismos do Robério, né? O aperfeiçoar é equipar. É você ser treinado. É você ser capacitado. Amém? Quem vai fazer isso? Ele. Ele vai fazer isso. Mas o que você acha que é à toa que ele escreveu tudo isso aqui, Pedro, começando a falar da soberba. Depois ele começa a falar, os seus boca aberta, fica vigilante. Não fica achando que está tudo bem. Você não pode abaixar a guarda, cara. Você está numa batalha. E aí ele diz assim, o diabo, o teu adversário, anda ao derredor. E está como um leão querendo te tragar. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Vacila que ele te pega. É isso. Nós não podemos vacilar. Não podemos ser vacilão. Temos que ser vigilantes. E vigilantes é aquela pessoa que está atenta a tudo que está acontecendo. Você está atento a tudo que está acontecendo? Tem que estar atento.
Você está preocupado com as eleições, se é fulano ou se é outro fulano? Ou você está entendendo o nível de batalha espiritual que está acontecendo nessa nação? Amém? Você acha que aquele fulano é mais bonito, aquele outro? Ou você está buscando, de fato, a vontade de Deus se estabelecer aqui? Tem que ser vigilante. Nada acontece ao acaso. Então Pedro começa a dizer tudo isso. Olha, vocês primeiro começa com submissão. Depois acaba com soberba. Sejam humildes. Fica esperto, vigilante. Resistir ao diabo. Resistir ao diabo. E resistir é mole? Não é mole, mas tem que resistir. Quem aqui nunca pensou em desistir? Não é? Quem aqui nunca pensou, falou, cara, não dá mais, eu estou cansado. Aí o Espírito Santo faz alguma coisa, o Espírito Santo fala com você, e aí você sai do quarto turbinado, cheio, mas não mudou nada lá fora. A situação continua um caos. Mas você simplesmente foi tocado pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus diz, resiste meu filho, porque isso vai mudar. A sorte do ímpio, eu não sei qual salmo que diz isso, mas é um salmo lá que eu não sei qual que é. O cetro do ímpio não permanecerá sobre a sorte do justo, para que ele não estenda a mão à iniquidade. Isso é uma promessa. Então o cetro do ímpio não vai ficar sobre nós. Não vai, gente. Mas nós precisamos resistir, precisamos orar, precisamos brigar, precisamos entender o momento espiritual que a gente vive. E aí sim, ele diz, agora você passou essas fases, e agora sim, eu vou te aperfeiçoar. Eu vou te firmar, sabe aonde eu vou te firmar? Na rocha. E quando você está na rocha, meu querido, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir o que quiser. Porque quando você estiver na rocha, é ali que você permanece. Aleluia. Eu vou te fortificar. Você vai ser forte, sem precisar marombar na academia, aleluia! E é bom ir na academia, irmão, nenhuma apologia contra a academia, amém? Só que você vai se fortificar espiritualmente, vai ser forte, sabe? Pessoas fortes são aquelas pessoas em que você, sabe que você gosta de andar do lado dela? Porque sempre tem uma palavra boa para te dar, não é? Uma pessoa forte, quando você vai lá com alguma dificuldade, algum problema, às vezes, a vontade que a gente tem é abraçar o irmão e chorar com ele. Oh, meu Deus, irmão, que vida desgraçada que você tem, irmão. Oh, Jesus, tem misericórdia do bichinho. Não é? A pessoa forte diz, não, rapaz, fica firme. Fica firme. Porque isso não vai continuar na sua vida. Eu não sei o que você está passando hoje, meu irmão, minha irmã. Eu não sei o que cada um está passando, mas resiste firme, porque isso vai mudar. O cetro não permanece. Isso é promessa de Deus. Para que a gente não ceda, para que a gente não aguente, para que a gente sucumba. Isso vai mudar. Aleluia. E finalmente, para nos fundamentar, para que a gente seja totalmente o fundamento na palavra de Deus. E a gente, de fato, comece a viver uma vida fundamentada na palavra de Deus. Quando a gente chegar nesse ponto, queridos, não tem soberba. Não tem, gente. Não dá para a gente achar que é alguma coisa. A gente vai entender isso e o propósito de Deus se cumpre em nós. Porque eu e você, lembra que eu já falei isso aqui? Somos dispenseiros de Cristo. Sabe, nós somos um armário cheio de coisas de Cristo dentro. E o dispenseiro tem a chave daquele armário para pegar a hora que quiser. E quando você tiver aperfeiçoado, firmado, fortificado e fundamentado, quando essa pessoa chegar do teu lado, você simplesmente abre o armário e diz aqui, está aqui, ó, o que você precisa. Aleluia, aleluia. Está aqui o que você precisa, querido. Você está procurando em coisa errada, para com isso.
O teu buraco não vai ser preenchido com coisas naturais, com prazeres desse mundo. Não vai. Não adianta. Quem já não tentou isso? Eu, durante tanto tempo, achei que podia tampar esse buraco fazendo coisas, né? E agora, chega um cara, um Zé Ninguém, abre o armário e apresenta algo que vai transformar a sua vida. Eu tenho um exemplo de um pastor amigo meu, isso é verdade, eu sei que tem muitas histórias, mas isso é verdade. E ele foi numa cafeteria tomar um café, e tinha um cara com um copo de chope em cima da mesa e olhando para o copo de chope. Ele ficava olhando. E o Espírito Santo falou para o cara assim: você vai lá e fala para aquele cara lá que eu amo ele. Aí o pastor ficou assim, mas uma cafeteria, o cara está tomando um chopinho lá, de boa. Eu vou lá falar que o Senhor ama ele? Ah, Senhor, não sei. Vai lá. E tem gente que sabe, vai entender o que eu estou falando aqui. Quando o Espírito começa a falar com a gente não aguenta. É um negócio. Você para de respirar. E quando você não for fazer o que o Espírito mandou, parece que vai faltando ar. Eu não sei se você já passou por isso. Aí ele foi. Ele sentou na frente do cara e falou: cara, é o seguinte, mano. Você vai achar que eu sou louco, mas eu simplesmente vou falar uma coisa para você que Deus mandou. Jesus ama você, cara. Jesus te ama. Você está entendendo? Aí o cara começou a chorar na mesa. Desabou. Ele falou assim: como é seu nome? Ele falou o nome do pastor. O senhor é pastor? Eu sou pastor. Vem cá. O senhor está vendo esse chope aqui? Sabe o que tem dentro dele? Veneno. Eu estou aqui já nessa cafeteria faz 2 horas, ameaçando me matar. E eu estava confuso, eu não sabia mais o que fazer, a minha mente estava confusa. E uma vez me falaram que Deus é vivo e que Deus existe. E eu agora há pouco disse assim: se o Senhor existe mesmo, o Senhor vem aqui e manda alguém falar que me ama. E o cara foi lá e simplesmente... Por isso, querido, quando Deus mandar você falar alguma coisa, faça, não queira entender, não queira interpretar. Amém? A gente não tem capacidade para interpretar. Deus, me conta todo o plano. Vai lá e fala. Só isso. E, gente, esse cara se converteu. Depois eu perdi contato com esse pastor. Era lá do Rio Grande do Sul. Eu perdi contato com ele, não sei. Mas esse cara deve estar na igreja até hoje. Mas, acima de tudo, Deus salvou uma vida. Por quê? Porque usou aquilo que estava dentro da despensa. Então a gente tem que entender que nós somos dispenseiros. Isso não é porque é apóstolo, pastor, evangelista, mestre, profeta, querubim ungido, líder de não sei o que lá. É porque nós somos filhos. Filhos. E filho tem esse depósito e tem a chave. Então você não entende, mas vai lá e faça o que Deus te manda fazer. E deixa que a obra é dele. A obra é dele. Quantas vezes a gente prega e fala. Às vezes, queridos, eu venho aqui na estalagem, tem 2 pessoas. Né, seu Fernando? Seu Fernando é sempre um. Seu Fernando é fiel. Às vezes tem 2 pessoas. E eu vou lá com todo amor e tiro aquilo que está dentro do meu depósito e posto ali, porque eu sei que é Deus que faz a obra, não sou eu, não é o meu jeito de falar, não é a minha palavra, não é o meu conhecimento, mas simplesmente aquilo que Deus colocou dentro de mim para transformar outras vidas. O soberbo não entende isso, mas o servo entende que nós estamos aqui para servir, amém? Fique em pé, vamos orar em nome de Jesus. Hoje eu vim fardado de GSM, de guarda municipal. Aleluia! Porque hoje é um dia muito especial. É o dia que o Senhor quer que a gente saia naquela porta lá diferente do que a gente entrou.
Porque palavras e são bonitas, mas a palavra não transforma. O que transforma é quando a gente acolhe a palavra no nosso coração, no nosso espírito, e reconhece que nós estamos fora. Então, se você... Aliás, eu não vou orar, você vai orar. Se você entende que você tem agido ainda em alguma área da sua vida com soberba, com vaidade, confesse isso ao teu Deus agora. Seja corajoso. Entregue a tua vida, peça perdão a Ele. Eu tenho coisas para pedir perdão para Deus. Tem áreas da minha vida que precisam ser tratadas. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui diferente nessa manhã. Entregue teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Saiba que acima de tudo, Deus nos ama. E da mesma forma que Ele me ama, que Ele te ama, Ele ama aquelas pessoas que precisam daquilo que está no nosso depósito. Senhor, em nome de Jesus, pedimos perdão a Ti, Senhor. Eu peço perdão a Ti, Senhor, por toda arrogância, por toda vaidade, todo orgulho, para que, em nome de Jesus, Senhor, de uma vez por todas a gente entenda que nós não precisamos disso. Nós precisamos do Senhor. Eu não preciso que as pessoas me achem espirituais. Eu quero que o Senhor se agrade da minha vida. Eu não preciso da aprovação de pessoas, mas eu preciso da aprovação do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cumprir o Teu propósito nas nossas vidas. Ajuda-nos a entender, Senhor, que quando de fato nós entendemos que somos fracos, o Senhor nos transforma em fortes. Em nome de Jesus, eu abençoo este povo, Pai. E quero declarar a bênção do Senhor em cada vida, em cada casa, em cada família. E quero declarar, Senhor, um novo tempo. Quero declarar, Senhor, um divisor de águas. Senhor, há um tempo em que o Senhor agora, a partir de hoje, quer mudar a sorte dessa nação, mas começa dentro da nossa igreja, Senhor. Nós não queremos mais mentir, nós não queremos mais tirar proveito de coisas que nós não temos direito. Queremos andar em retidão, entendendo que nós não somos nada sem o Senhor. Há um momento agora, Senhor, em que a começar de nós, se estabeleça uma nova unção nessa nação. Que o príncipe que será nomeado sobre essa nação, no reino espiritual, Senhor, comece a agir na nossa vida. Não só naqueles que a gente pode nomear aqui, os deputados, senadores, governadores. Não, Senhor. Queremos nós agir em retidão. Queremos nós, Senhor, ser exemplo para aqueles que nos olham. Queremos nós, Senhor, fazer a diferença nessa terra. Queremos nós, Senhor, como acontecia na época do Antigo Testamento, quando o profeta passava e as pessoas olhavam e diziam: eis aí um santo homem de Deus. Não para que a gente seja reconhecido, mas para que as pessoas vejam em nós e que nós podemos mudar essa nação, a começar de nós. Abençoa cada família, abençoa o momento, Senhor, dessas eleições, em nome de Jesus, Senhor. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, repreendemos todo o intento do maligno de querer fazer qualquer alteração no resultado dessas eleições. Tudo aquilo que foi ardilado será caído por terra em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, na guerra dos 6 dias que teve em Jerusalém, Pai, o avião dos inimigos não pegou, não saiu do chão, porque o Senhor não permitiu. Põe a tua mão, Senhor, em nome de Jesus. Põe a tua mão de fogo, Senhor. Qualquer um que for fazer qualquer alteração nessa urna, pega fogo na mão dele, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não permita, Senhor, aquilo que está oculto, aquilo que ninguém consegue ver, mas o Senhor está lá. Não permite, Senhor. Essa é a nossa oração, papai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor. Ele é digno. Oh! Aleluia.